Olá, muito bom dia! Estamos chegando, Estúdio Câmara no ar, ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas, segunda-feira, 29 de junho. É hoje, hein? A seleção brasileira entra em campo hoje às 14h, no horário de Brasília, em um duelo decisivo contra o Japão e vale, gente, uma vaga direta para as oitavas de final da Copa do Mundo. E o técnico Carlo Ancelotti deve manter a base do time da fase de grupos, com a ausência confirmada aí de Rafinha, que está lesionado, e do lado japonês o desfalque é o meia Kubo, também por lesão, Por ser uma fase de mata-mata, um empate no tempo normal leva a decisão para a prorrogação e, se necessário, cobrança de pênaltis. Vambora, Eu já comecei o programa falando do Brasil porque é o assunto do dia, mas nós precisamos, claro, entrar no nosso tema aqui do Estúdio Câmara, que é um programa que traz uma psicoeducação para você. Então a gente abre a semana do Estúdio Câmara falando sobre escola. Escolher uma escola para os nossos filhos parece uma decisão simples, apenas para quem nunca passou por esse momento. Escolher a escola de um filho está entre as decisões, gente, mais importantes da vida de qualquer família. Mas será que existe uma escola perfeita? Ao longo da trajetória escolar, crianças e adolescentes mudam, amadurecem e desenvolvem novas necessidades. Pais visitam instituições, pesquisam metodologias, analisam a estrutura, conversam com amigos e fazem planos para o futuro dos filhos. Mas a verdade é que a escolha da escola vai muito além dos rankings e dos resultados acadêmicos. Uma criança, ela precisa aprender, mas também precisa sentir-se segura, acolhida e pertencente ao ambiente onde passa a boa parte da sua vida. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, mande sua mensagem pra gente. Você já teve dificuldade para escolher a escola do seu filho? O que mais pesou nessa decisão? WhatsApp na tela, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações e daqui a pouquinho nós vamos apresentar as nossas convidadas que já estão aqui no estúdio para nos orientar sobre o tema de hoje aqui do Estúdio Câmara. Gente, olha só, a Câmara de Campinas realiza hoje, segunda-feira, a partir das 10 da manhã, daqui a pouquinho, a quinta e sexta reuniões extraordinárias deste ano de 2026. Na pauta estão projetos que alteram a legislação sobre concessão de alvarás de funcionamento, atualizam regras da Orquestra Sinfônica Municipal e autorizam a adesão do município ao Sistema Nacional do Esporte. As sessões foram convocadas para o período da manhã em razão da suspensão das atividades legislativas ordinárias a partir do meio-dia, conforme a Portaria 8 de 2026. A medida foi adotada devido à classificação da seleção brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo, cujas partidas coincidem, então, com o horário de funcionamento do Legislativo. As reuniões serão realizadas no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas, pelo canal da emissora também no YouTube, e você pode participar também presencialmente no plenário. Combinado? Olha só, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, realiza hoje uma operação especial de trânsito para a transmissão da partida entre Brasil e Japão na Arena do Torcedor, na Praça Arautos da Paz. O jogo começa às 14h e a operação terá início ao meio-dia, com reserva de vagas na Avenida Doutor Heitor Penteado, próximo ao 4º Distrito Policial. 5 agentes de mobilidade urbana vão atuar no entorno do evento para orientar manobristas e pedestres e monitorar o tráfego de veículos. A operação contará ainda com equipe semafórica e operadores do Centro de Controle Operacional, com encerramento previsto para as 17h, às 5 da tarde. Para facilitar o acesso ao evento, a INDEC vai disponibilizar a linha especial 901, que liga o Terminal Central à Praça Arautos da Paz. 2 ônibus temáticos vão circular a partir do 12h30, com intervalos de 24 minutos. As viagens de ida vão ocorrer entre 12h30 e 1h42 e o retorno entre as 4 da tarde e as 5h12. A Arena do Torcedor
Tem telão de 12 metros de largura por 7 metros de altura para a transmissão da partida, e a gente se encontra lá porque a nossa equipe também estará presente lá no Taquaral. Que beleza! Vamos lá, previsão para hoje, hein? Um dia importante para o Brasil, para todos nós, e temos sol com algumas nuvens, sem chuva, oba-oba, mínima 15, máxima 26 graus, tempo agradável, temperatura, aliás, agradável também. Então, um ótimo dia, uma ótima segunda, uma excelente semana e bora que bora, Brasil! Agora, vamos voltar ao nosso tema central, vamos falar muito sério, porque os pais fazem grandes esforços para garantir uma boa educação aos filhos, né? A gente sempre fala sobre isso. Nós, pais, cuidadores, a gente trabalha, a gente reorganiza o orçamento da família, faz escolhas pensando no futuro das nossas crianças. Mas a realidade é que frequentar uma escola considerada excelente vai muito além do pagamento da mensalidade. Existem materiais escolares, os passeios, as festas, os lanches, as viagens e até os hábitos de consumo que são compartilhados pelos coleguinhas. E quando uma criança percebe que vive uma realidade muito diferente daquela que encontra todos os dias dentro da escola, como fica? Como essa criança lida com esse sentimento? Até que ponto a sensação de não pertencimento pode impactar a autoestima dessa criança? E aí as amizades, como fica? E o desempenho escolar? E muitas vezes aquilo que parece ser a melhor escolha para os pais pode não ser exatamente o que o filho precisa naquele momento da vida. Então, a gente precisa entender, precisa equilibrar e entender o que é melhor. A melhor escola é a nossa concepção ou a melhor escola é aquela que o nosso filho se sente bem? Então, para isso, a gente recebe aqui duas convidadas especialistas, né, no assunto. Nós temos a psicóloga clínica junguiana, a Tâmara Scheuser, eu acho que é Schoser, Tâmara Schoser. Eu sabia, porque seu nome é maravilhoso, muito diferente. Muito obrigada pela sua participação, Tâmara Schoser, chiquérrima, bom dia. Bom dia a todo mundo. Então eu sou psicóloga clínica, né, também proprietária de clínica, eu já atendo adultos e faço orientação, né, a pais. Então hoje vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigada pela sua presença. E para completar a nossa dupla de hoje, neuropsicopedagoga Andressa Moraes. Seja muito bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Rúbia, é um prazer estar aqui presente, bom dia a todos. Eu atendo crianças e adolescentes com transtornos no neurodesenvolvimento. Muito bem, a gente precisa falar sobre isso. Então a gente já começa com você, Andressa. Muitos pais acreditam, né, que a escola, a escolha da escola, ela acontece apenas no momento da matrícula, né? Na prática, essa avaliação ela precisa ser contínua ao longo da vida escolar, porque são escolas e escolas. Sim. E na sua concepção, a influência da escola, ela vai além da vida infantil, né, da vida escolar, da vida até a gente terminar aí o ensino, de repente fazer uma faculdade, isso vai perdurar por toda a nossa vida. A escolha da escola tem impactos não só na vida da criança, mas também na vida adulta do indivíduo? Sim, eu acredito que tenha esse impacto, principalmente porque a escola é um ambiente onde a criança passa a maior parte quase do dia. Muitas vezes elas estudam num período só do dia e em outras situações as crianças, adolescentes permanecem no período integral, que é um pouco mais de tempo. Então é muito importante, a partir do conhecimento do próprio filho e das expectativas da família, ter uma análise melhor para escolher um ambiente. Muito bem. Agora, por que, Tâmara, que a escola ela tem uma influência tão importante no desenvolvimento emocional, né, das nossas crianças e adolescentes? Sim. É muito importante essa coisa do desenvolvimento, porque a gente está se desenvolvendo até a gente ficar adulto, né? Na verdade, na vida adulta a gente também se desenvolve até o dia que a gente morre, mas a maior parte dos conhecimentos que a gente vai adquirir de relacionamento interpessoal e intrapessoal, que é aquele que fala de nós, né, das nossas características, dos nossos valores, das nossas crenças pessoais, elas são criadas, né,
na infância e alguma parte ali na adolescência. Então é muito importante a gente pensar isso, né, quando a gente pensa numa escola, não só no que é dado como matéria, né, como matemática, português ou algum tipo de idioma, ou até mesmo a questão da preparação para vestibular, porque a escola, ela é o ambiente social onde a criança vai aprender quem é ela, quem não é ela, quais são as coisas que ela gosta e as coisas que ela não gosta, né? Então é muito importante a gente pensar que a escola vai além da matéria, né? Ela vai ter a pessoinha que vai estar lá se desenvolvendo. Muito bem, quando a gente fala em educação, é comum a gente pensar primeiro no desempenho acadêmico, gente, é isso mesmo, mas, né, a gente precisa lembrar que aprender envolve muito mais do que notas, provas, desenvolvimento. Então, Andressa, os pais, cuidadores, quais os critérios, assim, seriam importantes, você considera ponto-chave para serem observados antes de escolher uma escola para os nossos filhos? Eu acredito que é muito importante pesquisar, conversar com a escola sobre qual é a metodologia que ela oferece de ensino, sobre quais são os benefícios que são oferecidos, por exemplo, se tem um laboratório, se tem uma área verde, se tem uma biblioteca, algo nesse sentido, sabe? É bom pesquisar também, conversar sobre a formação dos professores, dos profissionais que estarão ali dando suporte, que estarão no dia a dia com essas crianças, com os adolescentes também, e verificar também em relação à segurança. Tem alguns outros fatores bem importantes, mas acho que de maneira geral é isso. E um complemento interessante é que a cada fase, né, a nossa criança ela vai mudando também. Você tem aquela fase que você tem a criança bebê, você tem a fase que a criança é um pouco maior, tem a criança quase adolescente ou adolescente, né? E uma coisa que eu percebo que às vezes a gente falha nessa escolha é pensar em qual é a cultura da escola. Igual uma empresa, quando a gente vai trabalhar numa empresa, cada empresa tem sua cultura, né, organizacional, como que as pessoas são lá dentro. Então hoje a gente tem escolas, por exemplo, que são muito voltadas para conteúdo. Tem outras escolas que são muito voltadas para preparação para o vestibular. Tem algumas escolas que são preparadas para a vida, tem outras escolas que são mais culturais, outras que são mais voltadas para as coisas da natureza mesmo, outras que são para o esporte. Então é importante a gente conhecer quais são as características dos nossos filhos para saber também qual dessas escolas se encaixa melhor, né? Porque se eu tenho um filho que é voltado para esportes, eu vou para uma escola que a melhor e maior atividade é coral, a criança vai ser infeliz lá, né? Não vai dar certo. Né? É verdade. É verdade, né? E os pais têm uma tendência nós, né, gente? Todos os pais, isso é natural. Quero deixar bem claro aqui que é sem julgamento. A gente está aprendendo. Nós temos aqui duas profissionais, né, que lidam com criança, que trabalham, né, com a nossa saúde mental e sabem nos orientar o porquê que a gente tem essa tendência. Então, Andressa, por que a gente tem a tendência de escolher para os filhos a escola que a gente gostaria para a gente? Eu acho que a gente acaba projetando um pouco das nossas expectativas. Eu acho que até do que não foi realizado, coisas que a gente teve vontade de fazer, de participar e de alguma maneira não foi possível. Então, quando a gente pensa na criação do filho, na escolha da escola, a gente acaba tendo essa mentalidade, esse pensamento de, olha, tudo que eu puder, tudo que era bom e era assim relevante para mim, eu quero dar para o meu filho. Mas é muito importante, de fato, que a Tâmara falou a respeito de conhecer, e aí que se aplica mesmo a metodologia da escola, para entender se é uma criança que tem um aprendizado mais autônomo e precisa de uma metodologia que só vai direcionar, ou se é melhor um tradicional. Então, assim, é importante fazer essa consideração para que não se sobreponha somente à vontade do pai, da mãe, mas que considere, de fato, as habilidades do filho e as preferências também, dentro do equilíbrio. A gente precisa mesmo, né, manter esse equilíbrio. Mas,
Tâmara, tem uma tendência, né, de famílias valorizarem aí apenas o prestígio, os resultados acadêmicos, até por pensar num futuro para essa criança ou esse adolescente, né? Eu quero que você vá na melhor escola, que você faça o melhor vestibular e que você seja um profissional de destaque. Tem essa tendência, e isso é uma cultura, isso vem de onde? Isso pode ser algo dos pais que, de repente, a gente, né, está lá na infância desses pais e que não se teve um entendimento e hoje eles projetam para os filhos? Eu acho que vai um pouco além disso, né? Hoje a gente vive num mundo muito rápido, as coisas se atualizam muito, né? A gente não tem mais a garantia de que uma pessoa que tem um bom estudo vai ter um bom emprego e tendo um bom emprego, um bom salário. Sim. Então hoje os pais, né? Eu também sou mãe, inclusive, tá? A gente acaba tendo essa questão de sempre pensar em o que vai trazer mais bagagem para o filho, para que ele possa realmente se dar melhor dentro desse mundo globalizado, né? Mas é muito interessante também porque dentro da clínica da psicologia a gente vê muitos adolescentes adoecidos igual adultos, tá? Com burnout, com estresse, com ansiedade, porque a gente muitas vezes tem exigido das pessoas muito pequenininhas, ainda em desenvolvimento, né? Essa maturidade de lidar com esse ambiente, com 60 provas, por exemplo, por semestre, ou um ambiente que eles não têm final de semana, que eles têm que estar na escola para fazer vestibular. Mas ao mesmo tempo a gente também tem outros pais que eles escolhem essas escolas que elas são mais voltadas para a natureza, né? Onde tem atividades de pomar, atividades com galinhas, atividades até de brincadeiras de rua. Então hoje, na verdade, dentro da rede particular, você tem muitas opções de escola, né? Mas é interessante também que dentro da rede pública também existem muitas. E uma coisa que eu vejo muitas vezes, as famílias se sacrificando para pagar uma escola particular que muitas vezes oferece a mesma coisa que a escola pública ofereceria. Então, eu acho que vem além dessa questão da frustração de dar o que eu não tive. Tá? O mundo está diferente, né? A gente, dentro das opções que a gente tem, a gente quer dar o melhor. Mas uma coisa que eu percebo também na clínica é que não tem nada que substitui a família. A gente conhece escolas, por exemplo, que tem hora extra até 11 horas da noite. Ou seja, você coloca a criança às 7 horas da manhã e ela vai sair às 11 horas da noite. Uau. É quase um internato, né? Então, a gente tem que pensar também nessa possibilidade. Será que deixar o nosso filho o dia inteiro na escola está preparando ele para o futuro? Ou ele está, de alguma forma, formando uma pessoa, por exemplo, que não vai ter esse vínculo familiar, que não vai ter os valores familiares dentro, né, da sua vivência como adulto? Ou quais vão ser as vivências que ele vai ter estando 24 horas só dentro da escola, né? Exatamente, de se pensar, né? Porque imagina, você pega uma criança lá na iniciação escolar, né? Aí coloca em um período desse, né, das 7 da manhã às 11 da noite. E aí, como é que fica? É lógico que a gente tem que pensar que às vezes tem famílias que precisam, né? Tem essa necessidade. Precisam. Não é desvalorizando também claro que não. A escola. Exatamente. Que eu, por exemplo, a minha filha com 2 anos, ela iniciou, né, atividade escolar, 2 aninhos, e ela precisou ficar integral. Então, eu entregava ela às 7h30 e pegava ela às 7 da noite. Então, 7h30 da manhã às 7 da noite. E eu tinha um grande medo de que ela não gostasse de estudar quando ela precisasse realmente estudar, né, para poder passar, para poder adquirir os conhecimentos, e eu fiquei com muito medo disso. Eu acho que isso é um ponto que os pais, eles devem se atentar, né, porque a gente realmente, se você precisa entregar a criança para a escola, isso pode acontecer. Sim, mas é interessante porque, assim, na verdade, para criança ou principalmente para adolescente, estar muito tempo na escola é divertido, né? Lá estão os amigos, lá tá, né, tem atividades complementares e tudo mais. Então, assim, eu acho que o sofrimento não chega a vir. Mas realmente, assim, a formação, né, é importante a gente ter a formação com vários ambientes. E nada substitui o ambiente familiar, né? Então tem essa questão. Muito bem. Agora, quando você fala em ambiente familiar e a gente coloca em conexão com a escola, nós pais, né, nós temos esse negócio, queremos oferecer o melhor para o nosso filho. Beleza, a gente conseguiu a melhor escola, a gente trabalha dobrado para poder pagar essa mensalidade.
Só que nós, às vezes, esquecemos que não é só a mensalidade e os materiais, né? Aí, estamos na festa junina, estamos nesse período de festa junina, aí tem a festa junina da escola, mas para participar da festa junina da escola, em uma escola onde a mensalidade tem um valor alto, com certeza vai ser uma festa junina também, que vai exigir, né, um recurso dos pais. E aí, como eu me dedico a esse valor da mensalidade, eu não vou poder me dedicar ao valor para que o meu filho participe da festa junina. Eu gostaria que vocês trouxessem para a gente, isso é só um exemplo, mas eu gostaria que vocês trouxessem para a gente o impacto que isso pode causar nessa criança e qual a importância da gente poder analisar e entender que, de repente, não é só o pagamento da mensalidade, a gente tem que considerar outras variáveis no momento em que a gente vai escolher a melhor escola para o nosso filho, né, Andressa? Sim, é verdade. Eu acredito que é importante também buscar essa informação sobre o custo anual, todas as atividades, se já estão inclusas ou não, se elas precisarão ser custeadas à parte, justamente para que a família consiga se programar, para que não tenham surpresas nesse sentido. Porque é importante que a criança participe de todas as atividades junto com os colegas. Pode ser que não consiga participar de todas, pode acontecer, mas é muito importante que ela consiga estar junto, participar desse processo. E é interessante que daí acho que nesse momento que entra a psicologia, né? Isso. Porque pode acontecer sim, de você conseguir pagar a melhor escola para o seu filho e não ter dinheiro para ele participar de todas as atividades. E esse é o momento que a família ela precisa entrar com um trabalho para a criança ter uma autoconfiança, uma autoestima, um entendimento, né, sobre esse sacrifício da família. Muitas vezes a criança não vai ter a maturidade para entender isso, e às vezes nesse momento você pode buscar, né, uma ajuda psicológica ou de um profissional que possa vir te auxiliar, porque assim, a gente sabe que não vai dar tempo de fazer tudo nessa terra. Então, quanto mais a gente trabalha a estima do nosso filho sobre as coisas que a gente pode e não pode dar para ele, ele vai se formar um adulto muito melhor. Então, por isso que eu digo, a escola, ela é muito importante, mas o trabalho dos pais é indispensável, porque esse trabalho de dizer para o filho, olha filho, eles vão ter uma excursão, a gente não vai poder participar porque esse valor é muito alto, não vai ser a escola que vai fazer. Vai ser o papel dos pais, né? Mas também muitas escolas, elas têm trabalhos sociais, então assim, mesmo que você esteja numa escola que é cara, é paga, você pode procurar a diretoria, pode procurar a secretaria e verificar se essas atividades, por exemplo, extras, se existe algum fundo, alguma bolsa dentro da escola que pode auxiliar também para que seu filho tenha a possibilidade de participar de tudo, né? Então é muito interessante isso também. Muito bem. E a criança, ela pode, né, óbvio, acho que sim, se não tiver um diálogo dentro de casa, ou o pai, de repente, não sabe como abordar esse assunto, né, com a sua criança, o seu adolescente, o seu jovem, enfim, porque o pai, a mãe ou o cuidador pode ter um pouquinho de culpa, sentir frustração, e aí vai de encontro com a frustração dessa criança, e aí se cria uma bolha de culpa, aliado com frustração, aliado com falta de pertencimento. Como é que fica isso? Se não tiver diálogo, tende a criar um problema aí, não é, Tamara? É isso, na verdade você usou a palavra certa, o diálogo, né? E eita coisa difícil, né, de se criar. Mas é importante, se você ainda tem uma criança pequena, é legal porque você já consegue, a partir daí, começar a conversar sobre assuntos mais básicos com a criança, né? Agora, se a sua criança já está maior, já é um adolescente, talvez seja um momento realmente de abrir para o diálogo. E assim, aprender a dialogar, ele tem mais, é muito maior do que você só fazer perguntas para a criança, né? Como foi seu dia, tem amiguinho na escola, como que é sua professora. É você participar da vida dele, né? Você ouvir as coisinhas, as histórias dele, mesmo que sejam aquelas histórias bobinhas, que às vezes a gente fica meio cansado até de ouvir, né? Mas para que possa abrir esse caminho do diálogo, e principalmente por causa disso, porque você pode colocar seu filho numa escola, e se você não tem o diálogo, você não sabe se seu filho está bem, está feliz, está sendo bem tratado, então assim, precisa desse diálogo sim,
para que vocês possam, né, compartilhar tanto coisas que os pais precisam para compartilhar com as crianças e as crianças encontrem espaço para compartilhar com os pais também. Eu acho que é importante também fazer os combinados, gerenciar essas expectativas, porque de repente você não vai conseguir que o seu filho vá em todos os passeios, mas é importante combinar em quais você conseguirá que ele vá, justamente para isso. Olha, filho, dessa vez você não vai, mas no próximo nós vamos nos esforçar para isso, e vai se gerenciando essa expectativa também, essa ansiedade que a criança acaba ficando, né? E não se culpar, né? Nós cuidadores, sim, pais e mães, a gente tem aí um grande problema, que é a culpa por, de repente, não conseguir suprir a expectativa. Só que, às vezes, a expectativa nem é da criança, a expectativa é nossa mesmo, sim, né, Tâmara? Eu acho que não vai ter como a gente não se culpar. Não tem, né? Não tem. O ser humano, ele sempre carrega uma culpa, tá? Mas isso é interessante, sim, porque a gente precisa separar o que é a nossa projeção, o que a gente está projetando no nosso filho e o que são as necessidades reais, né? Então, eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Um tem uma vertente artística maravilhosa e o outro é do campo. Então, assim, a escola, para eles, tem que ser um ambiente aberto. Não pode ser um ambiente fechado, porque eles vão ser infelizes. Mas, por exemplo, se eu tenho uma outra criança que ela tem mais habilidades matemáticas, ou ela tem outras habilidades, eu sempre tenho que pensar no meu filho, o que ele tem as habilidades, e pensar no que ele vai precisar para o futuro, tá? A gente também tem a tendência de dar mais do mesmo. Então, muitas vezes, a gente procura dar aquilo que a gente já está dando. Por exemplo, se eu tenho uma casa onde tem muita rigidez, eu procuro uma escola com muita rigidez. E muitas vezes isso faz com que a criança não se desenvolva. Às vezes escolher, por exemplo, uma escola que tem mais essa liberdade, que a criança vai ter contato com a terra, ela vai encontrar um equilíbrio, porque o equilíbrio não está em anular uma parte e ficar com a outra. Está com a gente ter as duas partes, né? Tanto a parte leve quanto a parte pesada. Né? Excelente. Agora, percebe como temos vários desafios, né? Quando a gente fala de escolher a escola para os nossos filhos. E aí, por conta de um ou outro ponto, a gente resolve trocar de escola. Essa questão de trocar de escola com frequência, até a gente conseguir uma escola que se ajuste, que se adeque às necessidades nossas e também dos nossos filhos, pode trazer um impacto nessa criança, Andressa? Eu acredito que sim. Eu acho que é importante ter essa segurança de ter um local pré-definido, por isso que é importante fazer essa pesquisa antes, para uma vez essa criança tendo ingressado na escola, ela consiga criar vínculos ali e vá entendendo que aquele ambiente é dela, justamente até mesmo pela questão da adaptação escolar. Então, porque é um ambiente novo, dependendo da faixa etária, existe essa dificuldade de chegar, entender que aquele é o novo espaço dela, que não vai ficar o tempo todo mais com a família ou com o cuidador que já é conhecido. Então, se acontecem essas trocas constantes, fica mais difícil para que ela crie esse vínculo. Então, acho que é bem importante entrar com a pesquisa antes. E eu gostei disso que você disse, porque eu lembrei de uma coisa, que a gente sempre fala que a ansiedade calma, seria o contrário e tudo mais, mas é segurança. Isso. Né? Então, a gente trazer essa segurança para a criança vai evitar, por exemplo, que ela seja uma criança ansiosa. Ansiedade é o que traz, por exemplo, muitas vezes uma depressão infantil, ou muitas vezes uma questão de uma criança violenta, ou insegura, ou chorona, né? Então, assim, realmente o contrário de ansiedade é segurança. Acho que a segurança, né, da criança saber que ali ela vai ficar uma longa temporada é muito importante, né? Porque se a gente pensar, minimamente 4 vezes ela vai mudar de escola, né? A pré-escola, depois ali da 1ª à 5ª, depois da 6ª ao 9º, depois do ensino médio. Então, assim, geralmente ela já vai passar por essa questão de mudar 4 vezes de escola, né? E são 4 anos cada bloco, praticamente, né? Sim. É um tempo muito curto. Se a criança nesses 4 anos mudar 3 vezes de escola, que professor que ela conheceu, que metodologia ela conheceu, que cultura ela conheceu,
ela não vai criar vínculos mesmo, né? Exatamente, né? Criar vínculos. E a escola se torna uma segunda família, né? Primeiro a família, verdade. claro, sempre, né? Educação primeiro em casa, mas depois a escola, os professores, os colegas, se torna uma segunda família. A criança, o natural é que ela sinta vontade, né, de ir para a escola, que ela tenha a sensação de pertencimento dentro da escola. Agora, quando a opinião da criança, ela começa a valer, de repente a criança, você acha que está tudo certo, mas a criança acha que não, e que ela não está bem nessa escola. E aí, como é que faz, Andressa? Quando que eu preciso dar atenção para a opinião da minha criança, que aquela escola, para ela, não está fazendo sentido? Olha, eu acho que quando a gente observa o desenvolvimento da pessoa, o primeiro ciclo dela ali de interação social é a família. Depois vai ampliando para a família a parte mais externa, depois a escola e assim sucessivamente. Então é muito importante observar esse desenvolvimento da criança. Qual é o feedback que ela está te trazendo? Então você vai observando os comportamentos dela, as falas. É bom ter esse diálogo, um sentido de parceria com a escola, justamente para que você tenha acesso ao que acontece lá e que você possa fazer o comparativo com as falas, com as reações do seu filho, justamente para saber até que ponto, de fato, precisa que seja feita uma mudança de escola e até que ponto é só uma questão de adaptação, talvez de uma conversa, para que a criança se adapte melhor. Mas é muito isso, é o conhecimento do próprio filho e a observação do dia a dia. É importante também uma escola que valorize essa transparência, justamente para a família ficar mais tranquila e conseguir ter esse comparativo. E eu acho que nessa hora entra muito a maturidade dos pais, né? Sim. De saberem que ele é o adulto também, né? Que ele vai ter que ter essa escuta, ele que vai ter que avaliar o que é uma fala infantil, o que é uma fala de uma pessoa que é uma outra pessoa que não é ele. E é muito interessante que crianças, assim, as falas das crianças são muito válidas, né? Só que a gente adulto tem que fazer filtros também com aquilo que a gente pode dar, né? Então muitas vezes meu filho pode estar incomodado naquela escola, mas que dentro, sei lá, do meu trajeto, aquela escola é a que se adapta melhor à nossa rotina. Sim. Ou dentro das nossas finanças é aquela escola que se adapta. Ou eu tenho mais de um filho e aquela se adapta à nossa constituição familiar. Então, vem aquela primeira fala que a gente falou, né? Sobre sempre trabalhar a comunicação e a autoestima, né? Porque muitas vezes a gente até vai ver que tem outras soluções que seriam melhores para o nosso filho ou para a nossa família, ou que a gente poderia mudar, mas que não vai ser possível naquele momento, naquele ano, ou dentro daquela família. Então, precisa-se ter essa maturidade do adulto, né? Entender que não vai ser possível fazer tudo, ele vai fazer seu melhor, vai deixar muita coisa cair. A criança vai ter muitas frustrações. Frustração também é uma coisa que desenvolve a gente cria ferramentas, né, para lidar com a vida, com as pessoas, a partir dos problemas, né, a partir das dificuldades. Então, também a gente precisa, adulto, ter essa escuta muito madura, né, do que está acontecendo com o nosso filho, para também não virar essa família pula-pula de escola, né? Exatamente, né? É algo que impacta muito, né, no desenvolvimento dessa criança. Agora, quando que a gente se atenta, né, e a gente precisa observar o sinal de alerta que essa reclamação da criança, Andressa, já está virando um sofrimento emocional, de repente, né? Porque uma questão, ela fala, não gosto da escola, mas amanhã já está pronta para ir para a escola de novo. A outra questão, ela dizer, não gosto da escola, não quero ir para a escola, o pai tem que buscar na metade do dia, no outro dia ela não quer ir para a escola, e aí começa a virar um sofrimento emocional. Como é que a gente consegue entender isso? E qual atitude a gente deve ter diante desse possível sofrimento da criança mesmo, mediante a escola? Sim, os sinais que nós devemos ficar alertas e observar tem a ver com um choro em excesso, a mudança na rotina do sono. Sim. Dependendo da faixa etária, quando essa criança ela já tem o controle de esfíncteres, de repente volta a, por exemplo, fazer xixi na cama à noite, você vê que tem uma mudança. E também observar as falas dela, de repente uma criança ou um adolescente que começa a ficar mais agressivo, então é um momento de começar a observar.
E conversar, aproximar, trazer mais para perto e trazer uma visão de que ela pode conversar abertamente, que ela vai ser acolhida e que você ali, enquanto responsável, enquanto pai, enquanto mãe, vai intermediar, vai auxiliá-la da melhor maneira possível na resolução de qualquer problema que esteja acontecendo. Excelente. Agora, a gente precisa trazer também o assunto de escola e crianças neurodivergentes, né? Porque é um desafio muito grande, tanto para os pais, quanto para a escola em si, né? A infraestrutura da escola e também o educador. Então, Tâmara, os pais de crianças neurodivergentes, eles precisam e necessitam de uma escola que seja especialista? Qual que é o primeiro passo no momento de escolher uma escola para essa criança, uma escola estadual, uma escola municipal, escola pública, né? Ou uma escola particular? A escola ela precisa ter uma infraestrutura diferenciada? É interessante você falar isso, porque acho que a primeira coisa é que se a gente tem uma criança que tem qualquer especificidade, a gente precisa encontrar um grupo de pais que tenham crianças com essa especificidade, tá? Por quê? Eles vão ter mais experiência, né, dentro de todas as possibilidades, o que deu certo, o que não deu certo para os filhos dele, e ali pode ser o primeiro fio, né, primeiro degrau da nossa escadinha de escolher. As escolas hoje, elas estão muito mais adaptadas do que já estiveram, tá? Para receber, então, um público TEA, outras especificidades, mas a gente sabe que hoje, mesmo as escolas particulares ainda não têm um ensino realmente preparado para esse público. Uma tranquilidade que a gente pode ter se a gente tiver um filho que tenha TEA ou qualquer outra especificidade, são os tratamentos adicionais que a gente tem, né? Que hoje a escola ela não vai conseguir abarcar, por exemplo, uma fonoaudiologia, uma psicoterapia, uma terapia ocupacional. Então, a gente tem que entender que sim, a escola ela vai dar uma pequena porção para o nosso filho, mas que a gente vai precisar sim, né, correr atrás de outros tratamentos que vão trazer habilidades sociais e ferramentas, né, para essa criança lidar com a vida. E é muito importante que esse pai esteja se tratando também, né? Porque é muito frustrante você procurar uma escola que vai poder auxiliar seu filho e não encontrar. Por que não vai encontrar? Você tem escolas que estão melhores em acolher esse público, tá? Mas hoje a gente não tem nenhuma escola que a gente pode colocar assim como o top one de acolhimento, né? De um público especializado, né? Então, a primeira coisa é conversar com outros pais para descobrir qual escola hoje está mais habilitada a receber esse público, sempre ficar muito atenta aos comportamentos, né, da criança, para que você possa continuar validando a sua escolha, né, e não esquecer que ela realmente vai precisar de adicionais e essa parte não vai estar dentro da escola, realmente está fora da escola. Está em uma terapia, né, em um médico especialista, né, para a neurodivergência, porque a gente precisa cuidar com esse negócio de jogar para a escola, né, a responsabilidade para a escola. A gente precisa aprender e entender que tudo começa dentro de casa, que a escola é um lugar de aprendizado, sim, e de uma socialização, né? Sim. Mas a base é a nossa casa, a base é a educação que nós, pais e cuidadores, vamos oferecer para a nossa criança. E a responsabilidade também é nossa. E a escola é só um braço, né, para que a gente possa inserir os nossos filhos, os nossos pequenos na sociedade. Hoje a gente está falando da escola ideal. Será que existe a escola ideal, né? E aí, você está tomando a decisão certa? Você tem dúvidas de que escola você deve colocar os seus filhos, né? O seu filho, a sua criança, o seu adolescente? E às vezes nem sempre o que é melhor para os pais é melhor para a criança. E o que a gente aprendeu hoje aqui no programa, que o ponto-chave dessa conversa de hoje é realmente a conversa, é o diálogo. A gente precisa ouvir as crianças, conversar com as crianças, puxar um diálogo com essas crianças. Mas de que forma? E aí, como é que foi na aula hoje? Tudo bem. Como faz, Tâmara? Porque geralmente, principalmente o jovem, né, e o adolescente, eles têm essa tendência, né? Tudo bem, sim, não, ok. As crianças, pode ser que, dependendo da abordagem, a gente consiga um diálogo onde a gente possa entender como é que foi o dia dela. Então, para os pais e cuidadores, como deve ser a nossa abordagem para a gente poder conquistar
a confiança dessa criança para que ela possa trazer para a gente o que está acontecendo na escola e assim a gente possa entender se ela deve ficar nessa escola, se a gente deve mudar de escola e assim sucessivamente. Apesar de você achar que com criança não acontece, com criança também acontece. Eles também respondem, tá tudo bem, ok, foi bom o dia, tá? Então, desde os pequenininhos. Uhum. Eu gosto muito de... Se você procura na internet, por exemplo, você pode ter um roteirinho de perguntas que você pode fazer para o seu filho quando ele chega da escola. Uau, muito bom. E perguntas são diferentes, né? Elas podem ser assim: hoje você aprendeu algo novo na escola? Hoje tinha alguma coisa diferente na escola? Hoje tinha alguma pessoa que chorou ou alguma pessoa que você viu sorrindo? Então você faz perguntas que você... É como se fosse um roteiro de entrevista, né? Que você incentiva a criança realmente a falar, né? E é muito interessante que você também estava falando sobre algumas coisas de passar a criação, né, para a escola. Sim. E as escolas hoje elas têm oferecido muito para as crianças, por exemplo, conhecimentos de criatividade. Então a gente pode começar um diálogo perguntando: olha, na escola você criou algo novo? Tem muitas escolas que também têm projetos, né? Então, projetos de leitura, então você pode também acompanhar isso. Então, você sempre tem que estar a par o que está acontecendo na escola a partir do que eles estão aprendendo, ou dos professores, ou das atividades extras. Isso pode ser um viés, né, para vocês começarem a conversar. Mas eu aconselho realmente que as pessoas procurem roteirinhos, né, de perguntas que você faz para os seus filhos depois de saírem da escola. Porque, assim, tem perguntas muito criativas que você pode fazer. Por exemplo, você viu o céu hoje? Tinha alguma planta diferente na sua escola hoje? Então, assim, são perguntas que, assim, até não parecem, né, fazer tanto parte do dia escolar da criança, mas ali vai ser o gancho para que você possa realmente começar a dialogar com a criança sobre o dia a dia dela. Eu achei super interessante essa ideia do roteiro e queria complementar dizendo que também é muito importante o seu posicionamento mediante essa conversa, porque se cada vez que você perguntar, seu filho traz algo e você vem numa postura assim, dura, rígida, corrigindo, e o seu filho sente que não tem espaço para falar, cada vez menos ele vai se abrir. A tendência é que ele procure outras pessoas para conversar, onde ele sabe que é um ambiente seguro, que ele não vai ser julgado. Então, essa conversa no retorno da escola é muito bom que seja um momento agradável, justamente para que você consiga observar o que pode estar acontecendo, se tudo está correndo bem, se algo fugiu do comum. Através dessa fala que a sua criança ou seu adolescente traz, você consegue observar e a partir daí buscar maiores informações, entender o que realmente aconteceu, mas é importante que seja um momento agradável. É verdade, né? Um diálogo, né? A gente tem que demonstrar interesse, né? Sobre o dia daquela criança, né? É importante para mim saber como foi o seu dia na escola hoje, mais ou menos isso, né? Pelo menos você tem ali a oportunidade de ver na internet. Olha só, tá vendo como a internet também é algo bom, né? Se a gente buscar, a gente consegue encontrar. Essas perguntinhas aí, super adorei, porque são perguntinhas que vão incentivar a criança a te responder o que você quer saber, né? Então, opção aí da internet para você fazer uma listinha aí de perguntas e iniciar o diálogo aí com a sua criança para saber tudo que está acontecendo na escola. Quem sabe não seja positivo isso para você, né? Agora 8h46, a produção está me avisando que nós temos algumas perguntas, então vamos lá, vamos ver quem é que está com a gente, vamos conversar com você aí de casa, falando sobre a escola, né? A escolha da escola para as nossas crianças. Que desafio, gente. Beatriz, bom dia para você. Beatriz do Taquaral está com a gente, Beatriz Campos. Tem gente que mantém o filho em uma escola só porque a família toda estudou lá. Essa tradição, ela pode pesar emocionalmente na vida da criança? Andressa, é verdade, né? Tem gente que mantém, essa escola foi boa para mim, foi boa para os meus tios, meus primos, enfim, então vai ser boa para minha criança também. E aí? Eu acho que dentro do que a criança já consegue verbalizar, consegue dar a opinião dela, é muito importante saber o que ela pensa também. Porque é importante essa questão da tradição, de um melhor ensino, mas desde que não seja algo que atravesse essa criança.
que ela não sinta esse peso, essa pressão, que não seja algo negativo para a vida dela. Então, se está tudo bem, ela está gostando da ideia de saber que outros familiares estudaram lá e não está afetando, eu acho ok. Muito bem. Ô, Tâmara, por que a gente tem essa tendência de tradição, hein? Faz parte do ser humano, né? Mas uma coisa importante é a gente pensar que nós somos indivíduos. Somos um grupo familiar, um grupo social, uma cidade, um estado, um país, mas somos todos indivíduos diferentes, né? E o indivíduo, ele é composto de basicamente 3 coisas. Um pacotinho que já vem instalado nele, as experiências que ele tem pela vida dentro da sociedade que ele vive. Então, por exemplo, isso de ser uma escola tradicional da família faz parte do indivíduo, mas será que é a parte que pesa mais? Porque a gente precisa pensar nisso. Qual é a parte que pesa mais? Às vezes a gente tem um filho que é muito diferente do que toda a família, e daí esse filho vai ser muito infeliz seguindo, né, a mesma escola da família toda. Às vezes não, ele é um filho que se encaixa totalmente à cultura familiar. E daí essa escola vai se encaixar muito bem para essa criança, inclusive ela vai ter orgulho, né, de levar a bandeira da família dentro da criança. Então a gente sempre tem que pensar no indivíduo antes da expectativa, antes do que é necessário e antes do que a gente acha que é bom. Porque cada indivíduo tem uma necessidade diferente mesmo. Excelente, 8h49. Pode colocar mais uma na tela para a gente, produção, por favor? Vamos ver quem está conosco? Vamos lá. O Henrique Duarte do Jardim Proença. Vamos lá, Henrique. Algumas crianças mudam de comportamento só no domingo à noite, antes da semana começar. Isso pode ser um sinal de sofrimento ligado à escola? Interessante, Henrique. Vamos lá, então. Andressa. Pode ser, sim. E é importante fazer essa observação para ver com qual frequência, se é só no domingo à noite, se tem a ver com um evento específico que a criança vai participar estando na escola, se tem a ver somente com a ida mesmo, se é algo relacionado ao contexto familiar que ela vai deixar de participar para poder ir para a escola, por exemplo, a mãe que trabalha fora ou essa criança que estuda no integral. De repente ela vê que a mãe vai estar em casa naquele dia e ela pensa, olha, se eu não fosse também para a escola, eu poderia estar com a minha mãe, estar com a minha família. Então é algo isolado, é algo que vem acontecendo com frequência, então é a intensidade e a frequência do que acontece, é importante observar. É o que nós falávamos, né, anteriormente, né, Tâmara, os sinais que a criança dá de que a escola, de repente, não está fazendo bem para ela, da forma que a gente pensa que está, então Sim. a gente precisa estar atento. Mas a gente também precisa pensar que a criança ela faz parte de uma família. Então, por exemplo, a gente tem que ver se a criança não está sendo o reflexo do comportamento da família. Às vezes é um pai e uma mãe que está tendo uma dificuldade, por exemplo, no trabalho e que de domingo fica ansioso. E daí faz muito sentido, a criança também fica ansiosa, né? Então, assim, o primeiro item que a gente precisa ver mesmo se é a criança que está tendo alguma dificuldade e esse comportamento que muda é da criança, mas a gente precisa ampliar um pouco mais, porque às vezes é uma família ou algum membro da família que está ali ansioso por causa da segunda-feira e a gente vai proliferando, né, esse sentimento entre todos, né? Acaba que o domingo todo mundo acaba ansioso do mesmo jeito, né? Já tem algo que é meio que as pessoas sentem mesmo, né? Essa questão dessa ansiedade no fim do domingo por conta do início da semana. E aí, se essa ansiedade fica generalizada dentro de casa, entre os cuidadores, a criança vai sentir que tem algo estranho no ar e vai absorver também essa ansiedade. A gente precisa cuidar muito com isso, tá? Agora, 8h52, pode colocar mais uma na tela pra gente, produção, por favor? Vamos ver quem é que está conosco. Muito bom dia, estamos ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, Estúdio Câmara. Estamos falando hoje sobre a melhor escola para o seu filho, né? Será que existe? E como é que a gente faz para escolher? O que a gente tem que levar em consideração? E agora a participação da Camila Ribeiro, do Parque Prado. Ela diz, eu visitei uma escola e gostei muito, mas meu filho ficou desconfortável no ambiente. A impressão da criança deve pesar mais do que a dos pais? Olha, essa sua pergunta é o ponto-chave do nosso programa de hoje. Então, a gente começa com a fala da Andressa. E aí, Andressa, a impressão a criança teve? Você vê, a mãe gostou, né? Cuidadora gostou, mas a criança não gostou muito. E aí? Bom,
Eu acredito que deva prevalecer a visão da mãe, do familiar, que é o adulto responsável. Precisa sim considerar também o entendimento, por que a criança ficou desconfortável. E a mãe fazer a listinha dela, fazer a análise dela sobre esses pontos que nós colocamos, sobre a metodologia de ensino da escola, se adequa à personalidade do filho, ao que você busca, questões financeiras, questões até de logística, porque muitas vezes a gente acaba não considerando isso e fala, não, eu vou de carro, vou de Uber, dou um jeito, mas às vezes é uma escola que é longe de onde você mora e que, consequentemente, seu filho vai precisar dormir menos, um pouco menos de sono pode ter impacto até nas questões acadêmicas, no aprendizado. Então, sim, precisa considerar a visão do filho, mas o adulto responsável que precisa fazer essa observação, tomar essas decisões. Importante também a gente salientar que tudo que é novo causa um certo desconforto, né, Tâmara? Isso, era exatamente isso que eu ia falar. Qualquer mudança, o ser humano, ele vai ficar incomodado. Quando a gente é adulto, a gente tem um pouco mais de maturidade para lidar com esse incômodo. A gente não vai se jogar no chão e chorar, apesar de muitas vezes querer, né? Dá vontade. Mas a criança, ela não tem ainda a maturidade, né, de lidar com esse desconforto de um ambiente novo, crianças novas, professor novo, abandonar o que ela já conhecia como rotina, como escola, como dia a dia, como a carteira dela, ou como as atividades que ela tá interessadas, né? Mas uma coisa que é muito interessante é que, assim, todas as coisas dadas com amor vão fazer um efeito positivo. Então, por mais que a gente tenha essa preocupação de acertar, pode ser que a gente acerte, pode ser que a gente não acerte, mas a transformação da criança, do adolescente vai acontecer se a coisa é dada com amor, né? Então, assim, talvez ouvir sim essa criança, né, e conversar sobre ela, sobre as mudanças, sobre o que vai ser diferente, mas testar é importante. Agora, se continuar tendo esse incômodo, se a criança continuar não querendo ir para a escola, mesmo com 2, 3 meses de escola, daí é um momento de rever realmente, né, se essa escolha foi uma escolha positiva. Mas, assim, de início, a criança ou adolescente entrar reclamando, faz parte. Exatamente, faz parte. Lembra lá no prézinho, né, quando a mãe deixa a criança, a mãe, o cuidador, deixa a criança pela primeira vez na escola, a maioria das crianças choram, não querem ir, mas depois elas... tchau, mãe, né? Pode ir. Então é isso. Causa um desconforto. A primeira impressão deve ser muito ruim, porque tem a desconexão, né, entre a mãe, o cuidador, enfim, para a escola. Então é tudo muito novo, mas daqui a pouquinho vem esse momento de adaptação. Agora, 8h56, mais uma pergunta para a gente encerrar. Vamos lá, vamos ver quem está conosco. Bora que bora, daqui a pouquinho Jogo do Brasil, hein, que beleza. Ó, lembrando que tem reunião extraordinária a partir das 10 da manhã no plenário da Câmara hoje, tá? Por conta do Jogo do Brasil, tá bom, gente? A Daniela Pereira do Castelo. Na hora de escolher uma escola, os pais devem olhar primeiro para a metodologia, rotina, professores ou estrutura? O que realmente pesa mais? Uau, que pergunta, hein, Dani? Vamos lá, então, Andressa. Vamos responder metade aí, porque é uma baita de uma pergunta, né? Essa aí foi caprichada. Essa foi. Mas eu acho que é isso, tem que olhar a metodologia, justamente para não causar sofrimento. Quando a personalidade do filho é de uma maneira, você coloca ela numa escola que vai fazer uma outra abordagem, que a criança posteriormente não vai ter aquela sensação de pertencimento, de conexão, mas precisa também, eu acho que é um equilíbrio, precisa olhar também a rotina dos pais, olhar toda essa questão da logística estrutural. Eu gostei dessa palavra, equilíbrio, né? Porque a escola vai fazer parte da família pelo menos por 11 anos, né? São muitos anos. Então, assim, a escolha da escola, ela precisa, sim, ter a ver com essa parte do que a criança vai aprender, mas a gente poderia fazer um checklist de, primeiro, conhecer seu filho, segundo, entender o que a escola representa dentro da sua estrutura familiar. É o que vai trazer uma melhoria financeira depois para sua família, com um bom emprego, ou com
mais dinheiro, né? Sim. Ou se é uma que você pretende que a criança desenvolva criatividade e com isso ela possa chegar até o trabalho e o dinheiro, se é porque vocês buscam então migrar para um outro país e daí precisa de um currículo. Então você precisa entender quem é a criança, qual a função que a escola tem dentro da sua família, a sua estrutura financeira de arcar com isso, a sua estrutura logística, né? E dentro disso, olhar se tudo isso não é projeção sua ou se realmente você está ouvindo, né, as necessidades da família em si. Então, seria mais ou menos esse checklist que eu faria na escolha de uma escola. Quanto aprendizado, hein, gente? Olha aí, nós, né, pais, mães, cuidadores, aprendendo a escolher a escola que mais se adapta na nossa realidade e também na realidade da nossa criança, sem deixar claro de ouvir, né, de ouvir e de entender qual que é a realidade dessa criança hoje. Será que ela tem uma socialização legal na escola em que você escolheu para ela? Será que ela tem a sensação de pertencimento? Será que ela pertence, ela tem aquela escola como a escola dela, né? Ah, minha escola, esse minha escola é algo muito gostoso de se ouvir, mas você precisa ter a sensação de que realmente você pertence àquele espaço, sim, né, Tamara? Mas é interessante que tem uma coisa que é uma lei da natureza, tá? A natureza é autorreguladora. Sim. Então, mesmo que a gente erre em tudo, sabe? Erramos na escolha da escola, não pensamos na criança, pensamos nas nossas projeções. De alguma forma, aquilo se encaixa. Sim. Porque, como a gente conversou anteriormente, né? Que os desafios fazem com que a gente cresça. Exato. E nos desafios a criança vai crescer e a família também vai crescer, né? Mesmo que seja para tomar novas decisões diferentes no futuro ou para ganhar bagagem para lidar com aquelas dificuldades. Exato. Lógico que a gente precisa também separar algumas coisas, né? Por exemplo, se você percebe que a sua criança está sofrendo algum tipo de abuso, agressão dentro da escola, ou que ela realmente, assim, começa a chorar todos os dias, ou não quer mais ir para a escola, aí é um outro caso, sim, tá? Daí a gente precisa realmente avaliar sobre a nossa tomada de decisão. Agora, tirando isso, qualquer escola que a gente escolha para o nosso filho e que ele frequente, ele vai ter desafios sociais, intelectuais, emocionais, e tudo isso vai fazer com que ele cresça e se desenvolva, e a gente como família também. Então, mesmo que a gente escolha totalmente errado, vai dar certo. Muito bom, excelente, gente. Agora, pontualmente 9 horas, a gente vai para as considerações finais. Andressa, deixa uma reflexão, então, para as famílias que estão escolhendo ou repensando a escola dos filhos, e a gente já, com as considerações finais com você, quero agradecer demais a sua participação, a sua presença, a sua troca com a gente, né? Vocês duas aí trazendo para a gente uma visão ampliada do que a gente deve fazer, onde a gente deve se atentar na hora da escolha da escola para os nossos filhos. Obrigada, viu? Por nada, Rubem, é um prazer. Estou muito grata por estar participando. E é isso que eu acredito, é a palavra que fica, é o equilíbrio, é esse caminho do meio. É observar o que você, enquanto adulto, acha que é o melhor para o seu filho, o que se adequa ali à sua família, mas entendendo que o personagem principal é o seu filho, essa criança, esse adolescente que está nesse período de desenvolvimento. Ele entender que a qualquer momento ele pode ser ouvido, pode ser conversado, pode ser renegociado. Muito bem. Equilíbrio e diálogo, né, Tamara? Obrigada a você também pela sua participação, por dividir com a gente o seu conhecimento e por ensinar, né? Muitos pais aí de primeira viagem, de repente primeiro filho, a iniciação escolar e aquela ansiedade, será que estou fazendo certo? Será que estou escolhendo escolhendo a escola certa, trava-língua, né, produção? Então, aí a gente entendeu que de repente mesmo fazendo a escolha errada, no final
tudo vai se ajeitar. Sim. Né? Então, gostaria de dizer que é realmente a primeira vez que a gente escolhe, que a gente tem dúvida. Não, qualquer filho, se tiver 3, 4, 5, 10, a gente sempre vai estar com essa dúvida realmente se a gente está fazendo certo, né? Eu acho que o mais importante é a gente pensar realmente no indivíduo, né? Acho que essa é uma parte importante, mas acho que além disso, é sempre conversar com outros pais, conversar sempre com a escola e sempre com a criança. Porque se você estiver fazendo sempre essas trocas, você sempre vai conseguir fazer um realinhamento realmente, se precisa de alguma coisa complementar, se precisa de uma troca, se está indo tudo bem. Então, sempre se comunicar com outras pessoas, né, fazendo essa troca. Nos momentos, principalmente de trocas, né, de períodos, então, primeira série, o 6º ano, ensino médio, ou até mesmo a faculdade, né? Sim. Que a faculdade a gente já está falando de pessoas adultinhas, né, adultos pequenininhos, mas também é um momento, né, que a gente faz as mesmas perguntas, né? Será que essa escola se adapta com o meu filho ou comigo? Então, sempre realmente estar em troca com outras pessoas que podem trazer mais bagagem para você e assim você conseguir ou validar aquilo que você já escolheu ou escolher. Muito bem, gente. Quanto ensinamento hoje, hein? Segunda-feira, a gente aprendendo muito aqui sobre escolas, filhos, comportamento e muito diálogo para você. Esse programa já está disponível lá no YouTube, então, importante que você compartilhe para mais pessoas para que a gente possa ter essa informação compartilhada, gente. Informação salva, informação muda expectativas, informação muda vidas, e quando a gente fala de comportamento, de saúde mental, de escolhas, né? Tudo isso faz parte da vida, e aqui a gente trouxe 2 especialistas que nos ensinaram a ter uma visão mais ampla sobre essa questão que gera muitas dúvidas, né? A escolha da escola perfeita para os nossos filhos. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Quero lembrar você que a Iria está chegando aí, trazendo informações atualizadas aqui de Campinas, também do Legislativo, Estado de São Paulo, Brasil e Mundo. Nós temos também Câmara Notícia hoje, e lembrando que 10 da manhã, nós temos aí a reunião extraordinária, né, na Câmara. A reunião ordinária que seria hoje às 18 horas foi transferida, isso por conta do jogo do Brasil, então você também pode participar da reunião extraordinária, tá bom, gente? E amanhã nós temos Estúdio Câmara novamente e vamos falar sobre algo bem interessante. Olha só, você acha que você precisa da aprovação das pessoas? Por que será que tantas pessoas, tanta gente depende da aprovação dos outros para se sentirem bem? Até que ponto a opinião alheia influencia nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossa autoestima? Como que a gente faz para lidar com críticas, com rejeições, com julgamentos, sem que a gente perca a nossa própria identidade? Já parou para pensar? Você tem necessidade da aprovação diária das pessoas? Por que isso acontece com a gente, será? Vamos conversar amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Um ótimo dia para você, uma semana linda e boa sorte para o nosso querido Brasil, né? Bora que bora, é de desafio que gostamos. Daqui a pouquinho, Brasil em campo e a gente torcendo aí para a nossa seleção. Grande abraço, fique bem, continue na programação da TV Câmara Campinas e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.